Olá, como sempre, existe uma necessidade de todos nós espíritas compartilharmos com os ensinamentos da doutrina dos espíritos. Vamos então apresentar de Allan Kardec o que é espiritismo. A introdução desse livro foi de José Herculano Pires. Esse livro é um resumo dos princípios da doutrina espírita e resposta às principais objeções que podem ser apresentadas. Vai nos dar também noções elementares do mundo invisível pelas manifestações dos espíritos. Aqui, esses dados internacionais foram retirados de catalogação na publicação CIP, Câmara Brasileira do Livro de São Paulo, Brasil. Allan Kardec, de 1804 a 1869, escreveu esse livro que nós iremos, então, conhecer. O Espiritismo, o que é Espiritismo? Consta nesse livro noções elementares do mundo invisível pelas manifestações dos espíritos. Allan Kardec, tradução direta do original francês por Wallace Leal e V. Rodrigues, 26ª edição de São Paulo, LAC, contendo o resumo dos princípios da doutrina espírita e resposta às principais objeções que podem ser apresentadas. Espiritismo, Filosofia, Introdução, de Herculano Pires, 1914 a 1979. Este foi o segundo título. Então, vamos começar esse conhecimento. Aqui o índice se encontra. Vamos conhecer um pouquinho, uma notícia sobre o livro. Este volume de Allan Kardec apresenta-nos o texto de uma obra de iniciação à doutrina, que todos nós necessitamos conhecer. Muitos espíritas pensam que estes pequenos livros introdutórios não têm mais nenhum interesse. Nos enganamos. Por quê? É uma ideia falsa, resultante da falta de estudo metódico e, portanto, de um estudo sério do espiritismo. Nenhum estudante consciencioso endossa esta opinião. São das pessoas que não gostam de estudar, não gostam de conhecer o fundo, o princípio dessa ciência, né, gente? Pelo contrário, todos compreendem o valor permanente dessas páginas iniciativas, que até mesmo os maiores conhecedores do assunto devem reler e consultar periodicamente. Então, estamos entendendo aqui, né, gente? Por mais que a gente já tenha feito cursos, temos que periodicamente consultar essa obra, o que é Espiritismo. Continua, o Espiritismo é ainda tão mal conhecido e compreendido, mesmo dos que mais o estudam e mais falam e escrevem a respeito, que esses pequenos trabalhos de Kardec, justamente por sua simplicidade
e seu caráter de síntese oferecem aos mais velhos espíritas, a possibilidade de perceberem novas perspectivas e surpreendentes aspectos da doutrina. Prestemos atenção nisso. O que é o Espiritismo? Escrito e publicado por Kardec em 1859. É um pequeno livro introdutório ao estudo da doutrina, que não se inclui propriamente dito na codificação. Por isso, talvez não seja tão conhecido, né? Porque todo mundo quer falar do Pentateuco da doutrina espírita e não inclui este livro. Continua, mas que está diretamente relacionado com o Livro dos Espíritos, editado em 1857, decorrendo da introdução e dos prolegômenos. E isto demonstra que Kardec, depois da divulgação do Livro dos Espíritos, pedra fundamental e marco inicial da codificação, sentiu a necessidade de oferecer aos interessados um roteiro inicial bem resumido e simples. Vejamos. Ninguém se iluda, porém, com essa simplicidade aparente. Mesmo nesta cartilha espírita, muitos veteranos terão o que aprender. Por outro lado, é inegável a importância didática dessas súmulas, que servem ao mesmo tempo para avivar a memória, reajustar a visão global do assunto e, não raro, chamar a atenção do estudante, do professor e mesmo dos mais profundos conhecedor para certos problemas que escaparam a uma apreciação acurada. Ou seja, a gente pode estar deixando de ver alguma coisa, né? Kardec está colocando. Kardec sempre insistiu na necessidade do estudo assíduo, metódico e incessante do Espiritismo. E quanto mais seguimos o seu conselho, mais compreendemos a sua razão. Resta acentuar a importância desses livros de iniciação no tocante ao aspecto metodológico de ensino espírita. Com eles, Kardec inaugurou no Espiritismo uma disciplina hoje indispensável em todas as escolas de estudos superiores de ciência, filosofia, religião, artes e técnicas. A introdução, com seu agudo senso de professor, formado na escola pestalozziana e orientado pela disciplina e o rigor lógico do pensamento francês, Kardec imprimiu a forma decisiva a essa disciplina no campo do conhecimento espírita. Por mais que se queira hoje escrever novos trabalhos de introdução à doutrina, o que é evidentemente necessário não se pode relegar ao passado, nem simplesmente esquecer o que estes livros oferecem. Temos sempre que partir das suas premissas e de lembrar aos interessados a conveniência e, mais do que isso, a absoluta necessidade de lerem e estudarem essas obras do mestre. Por quê? No passado e no presente, ninguém ainda surgiu no mundo com maior capacidade
e mais profunda compreensão do Espiritismo do que o autor dessa obra. Quem é o autor? Todos podem dar a sua contribuição à obra de divulgação do Espiritismo. Com certeza. Em nosso tempo, dentro de suas possibilidades de experiência e conhecimento. Agora, todos podem ajudar as novas gerações a encontrar as relações das novas conquistas da cultura com os princípios espíritas, ou, de outro lado, a encontrarem as antecipações destas conquistas no Espiritismo. Mas ninguém tem condição intelectuais e espirituais para superar Kardec, simplesmente pelo fato de que Kardec não é um autor isolado, um solitário do pensamento, mas o codificador, assessorado na Terra pelos companheiros de missão e assistido do além pelos Espíritos do Senhor. A obra que nos deixou não é dele, como ele mesmo sempre o afirmou, mas dos seus mestres espirituais. A doutrina que nos legou não é o kardecismo, mas o espiritismo, ou seja, a doutrina dos espíritos. Então vejamos que os livros de iniciação não escapam a essa condição. Foram escritos por Kardec, não há dúvida, mas sob a orientação dos espíritos que não se interessavam somente pelo momento em que o espiritismo surgia, mas principalmente pelo futuro da humanidade, pelo desenvolvimento geral da cultura em nosso mundo. O espiritismo marcou um momento de transição da Terra para o plano superior e veio fundamentar essa fase. Não é obra de um século, mas a abertura de um novo ciclo da evolução dos séculos futuros. José Herculano Pires. Vamos abrindo então essa introdução e vamos seguindo nesse conhecimento. E quando vocês escutarem dizer que Kardec está superado, que outras obras superam essa iniciativa do codificador, não creiam. Vamos estudar, vamos conhecer. Se a gente tiver dificuldade com palavras, vamos pegar o dicionário, vamos entender. Afinal, somos espíritas. E, através de nós, o nosso compartilhamento, estamos instruindo pessoas que estão chegando. Então, vamos instruir do modo correto, aprendendo pela fonte. Outras ideias são outras ideias. Não é a dos espíritos da codificação. E aqui está a matéria-prima. A transformação vem da matéria-prima, que é a codificação, que é a instrução que está nos livros da codificação espírita. Não só o Pentateuco. Nós temos outros livros aí para serem lidos. Respírita Espírita, não é? Viagem Espírita e tantos outros que nós temos a necessidade de conhecer. Podemos ler outras obras? Sim, mas elas não são complementos. A matéria-prima é a codificação dos espíritos. Espero que todos tenham entendido. Alguma dúvida, possam todos fazer a sua colocação, ou no YouTube, ou no grupo do WhatsApp nosso de estudo que temos. Gratidão a todos e fiquem bem. Vamos estudar o Espiritismo, codificado pelos espíritos superiores. Outra coisa não é complemento, é uma visão de outro espírito, não é dos espíritos da codificação. Fiquem todos bem.